Como você sabe, meu nome é Elaine de Cássia Moraes Vinciano, sou psicóloga, neuropsicóloga e também terapeuta por vivência passada. Hoje eu venho aqui trazer esse vídeo para te convidar a conversar a respeito de alguns aspectos no âmbito da psicologia encontrados no filme Separados pelo Casamento. Interessante, né? Começa pelo nome, um nome bastante, de alguma forma, instigante. Bom, esse filme se dá dessa forma. Um casal se conhece, um casal de americanos se conhece num jogo de beisebol, enfim. E ele já, de início, mostra-se um tanto quanto invasivo. E ela está falando isso para ele, né? O jeito que conhece, enfim, mas ela se encanta e aí começam a namorar. E daí, não vou dar muitos spoilers, partem para o casamento. Então, no espaço entre a paquera e o casamento, tudo parece muito divertido. Tudo é muito engraçado, várias fotos rindo, várias fotos com muitos, trocando carinhos, muito interessante, diria muito estimulador, muito motivador. No entanto, quando eles adquirem 2 anos de casados, os dois trabalham fora de casa e, claro, tem as atividades dentro de casa também. E aí começa a descompassar, né? Começa a ficar mais evidente o quanto ela investe na relação, o quanto ela faz para que dê certo, o quanto ela, de alguma forma, começa também a pedir para que ele invista mais na relação, ele invista mais nela. Mas ele não ouve. Ele ouve outra coisa, ele ouve como reclamação, ele ouve como frases ditas toda hora, ele ouve como críticas destrutivas, e ele reclama isso para ela com todas as letras e palavras. Em um determinado momento, ela realmente se exaure de tudo isso e diz isso para ele. E o interessante começa aí. Ela tenta conversar, ele ouve outra coisa. Ela tenta demonstrar, ele entende de um outro jeito. E começa a ficar muito claro, nós sabemos, né, acredito que você também saiba, que a mulher, ela comumente, ela geralmente, ela em maioria, ela amadurece muito mais rápido do que o homem, né? Raras exceções, do que o sexo masculino. Mas nesse momento do casamento, ela percebe o que ela quer, e ela percebe também aquilo que ela não quer. E eu chamaria a sua atenção para, se assistir esse filme, ou se for rever esse filme, para que preste um pouco de atenção nas frases, na fala dela. São diálogos muito interessantes. O que ela fala parece sintetizar, né, situações dificultosas ou desejosas do relacionamento. E ela reclama parceria, ela reclama companheirismo. E ele entende de outro jeito, ele entende como se ela estivesse querendo dominar a situação. A coisa transcorre entre muitas brigas, mas que essas brigas também, mesmo ela tentando pela conversa, ela é colocado no filme, ele pega o caminho da birra, né? Então ele tem o orgulho dele ferido, mas muito evidentemente ele não sabe como lidar com aquilo. Né? Um amigo dele até diz que ele é egoísta, vocês vão ver isso no filme, e ele leva um tempo para perceber o nível, né, de infantilidade, o nível de egoísmo dele. Ele leva muito tempo para perceber. E ela tenta investir por várias formas, às vezes meio inábil, às vezes com muita inteligência, sabedoria, mas ele sempre pega o caminho da birra. Então, já que você fez assim, então eu faço assado.
já que você falou isso, eu falo aquilo. Ah, sempre pelo caminho da birra. E com isso o relacionamento realmente não se sustenta. Mas num determinado momento, depois de separados, eles se encontram, se reencontram na rua. E um olha para o outro, tenta puxar conversa e parece que começa a surgir algo, uma conversa com um conteúdo um pouco mais amadurecido, um pouco mais crescido, um pouco mais, onde ele coloca coisas que ele está sentindo ou pensando dela naquele momento. Ela aceita, retribui e eles combinam de se encontrar em algum outro lugar, em algum outro momento, porque naquele momento eles estão com pressa. E ele diz que sim, que ele vai querer muito encontrar e tentam já marcar um outro dia em um outro local. O filme termina em aberto. E aí, claro, a gente não consegue saber se eles vão conseguir, se eles vão tentar e vão conseguir dessa vez, ou se eles vão perceber que tudo vai bem enquanto eles são amigos, e talvez até em um determinado ponto, né? Eu colocaria aqui ainda que ele está iniciando uma empresa com mais 2 irmãos dele, e que esses irmãos também mostram um nível de imaturidade, né? Quer dizer, que dificuldade para o homem crescer e entender e amadurecer. Aí eu me lembro de uma situação em que uma pessoa, uma mulher, me disse já há muito tempo atrás, talvez nem tanto tempo, uns 5 anos talvez, me disse assim: a minha amiga se separou do namorado porque ele é muito imaturo. E eu respondi para minha amiga: olha, eu namorei durante 9 anos, me casei, estou casada há 20 e poucos anos e até hoje estou esperando que o meu marido amadureça. O filme coloca uma proposta, né? Eles optam pela separação, optam porque, por mais que eles queiram ficar juntos, e um deles de fato diz não querer, mas observa-se que eles querem ficar juntos, manter o casamento, não é possível. Atingiram um ponto de dissociação, um ponto de separação do casal, emocionalmente falando, que não é mais possível nem esperar por um e nem correr para tentar acessar o outro. Aí tem um limite mesmo, um limite de amadurecimento, um limite de possibilidade de entendimento da vida ou do si mesmo, e a partir daí do que é construir uma vida de casal, uma vida conjugal, que muitas pessoas pensam que é fácil, né? E vamos lá, final de semana foi maravilhoso, então vamos nos casar. E a vida conjugal, ela tem vários desafios, vários, e que também não depende do amor. O amor é um ingrediente fabuloso, imprescindível e precioso, mas não depende dele porque ele não aguenta várias coisas. O amor não aguenta desrespeito, o amor não aguenta possessividade, o amor não aguenta várias coisas, desconsideração, mas isso vai do casal. O que um espera do outro, se o outro tem para dar. E dá, porque algumas pessoas têm para dar, mas simplesmente não conseguem ou não querem dar. Então é muito isso de um para outro ou do outro para um, né? Homens e mulheres. Às vezes simplesmente preferem desistir. E aí é uma opção. O outro lado disso é o quanto muitos homens ou muitas mulheres mantêm um casamento à espera de que o outro amadureça. Um outro ponto nesse filme que eu acho interessante, que você vai ver, é que a vida dele, o que lhe dá prazer, ele se dedica mesmo bastante a jogos, tanto de TV, né, videogames, quanto jogos eletrônicos, quanto jogos com os amigos. Ele se dedica a isso. E não sobra atenção para ela, ou para a casa, ou para a vida do casal.
Enfim, acho um filme bastante interessante, porque é uma comédia romântica, né? Separados pelo casamento. É uma comédia romântica. Mas eu sugiro mesmo que você, homem, ou você mulher, atentem ao texto dela. Dele também, mas dela é muito interessante. Parece que o filme quis sintetizar muito do que não só a mulher, como o relacionamento conjugal precisa ter para ele ser construído. Né? Ninguém compra relacionamento conjugal em lugar nenhum. Ele precisa ser construído, e para ser construído ele precisa das partes envolvidas quererem construir o relacionamento. Precisa que invistam no relacionamento, que possam sim ter seus momentos individuais, mas que tenha aí algo em comum, que é o relacionamento conjugal, né? É isso, quero trazer isso para vocês nesse vídeo, achei muito bacana. Aguardo aí os comentários que vocês mandam, enfim, as sugestões também, muito bacana. E quero agradecer muito a participação de vocês nesses meus projetos que estão em andamento aí, pelo menos até em algum momento, que são as lives semanais, né, todo sábado às 17 horas, com um convidado especialista, uma especialidade afins da minha área, psicologia, neuropsicologia, e as lives mensais, toda primeira terça-feira do mês, às 12 horas. Por enquanto, muito obrigada e até lá.